Fazer agora uma entrevista justamente nesse dia do orgulho LGBTQIA+. Vou conversar ao vivo com a escritora Amara Moira, ela que é a primeira travesti a defender uma tese de doutorado utilizando o nome social na Unicamp. Olha, e eu agradeço aqui também muito a sua participação no Visão CNN. A gente teve aqui a presença de 3 repórteres, então eles dizem que há ainda pessoas que morrem em grande número por preconceito. Também tivemos a notícia lamentável, tristíssima, dessa travesti em Recife, que teve 40% do corpo queimado. E depois tivemos, felizmente, a Bruna Ossmann trazendo uma iniciativa que fala em respeito a toda essa população no atendimento de saúde. Então, eu gostaria que você começasse, Amara, falando justamente sobre quanto nós já caminhamos e o quanto ainda falta caminhar. 28 de junho, a gente nunca pode esquecer, é um dia que começa com uma revolta contra a violência policial. E a violência policial, a violência do Estado contra essa população, né? A gente não pode esquecer nunca que já foi considerado crime existir, ser como somos, né? Já foi considerado crime respaldado tanto, né, pela jurisdição, quanto pela mídia, quanto pela população civil. Anos 80, por exemplo, tem um relato de uma travesti, ela escreve um livro, publica falando sobre suas vivências como prostituta durante a ditadura militar e por que ela migra para a Europa, né, nessa primeira leva de travestis que vai para lá nos anos 70, nos anos 80, e ela fala que nas paredes de São Paulo, de onde havia prostituição de travestis, estava escrito coisas do tipo: limpe São Paulo, mate um travesti por noite. Né? Então, ou seja, a ideia de uma cidade limpa é uma cidade sem travestis, uma cidade sem LGBTs. Né? Então, isso faz com que ela migre de forma clandestina, de forma precária, o que a gente poderia chamar de tráfico de pessoas, né, para a Europa, né? E ela chama a Europa de paraíso, sabe por quê? Porque lá a polícia não bate na gente na calçada. Então, ela coloca nesses termos. É muito importante que a gente não se esqueça disso, então, né? Então, a gente passa por esse longo período, agora a gente tem conquistado direitos muito importantes, como, por exemplo, poder retificar o nosso nome de forma desburocratizada, né? Então, o STF garantiu recentemente que a gente só precisa ir no cartório, levar alguns documentos, e uma semana depois tem uma nova certidão de nascimento com meu nome, com meu gênero, sem qualquer tipo de necessidade de um profissional asseverando que aquilo faz sentido ou não. Então, são conquistas importantes. Né? Vocês mencionaram também a criminalização da LGBTfobia, né? Que é uma questão importante como um marco simbólico, né? Uma mensagem para a sociedade de que esse tipo de violência não vai ser mais tolerada, mas esse tipo de violência continua acontecendo o tempo inteiro. Né? Então, crimes brutais, como o da Roberta, que aconteceu lá em Recife, né? E que lembra tantos outros, né? Lembra, por exemplo, eu sou de Campinas, né? Lembra a Kelly no começo de 2019, que foi uma travesti que teve o seu coração arrancado pelo companheiro porque ele acreditou que ela tinha o demônio no corpo. Né? Não sei se vocês lembram desse momento, porque aquilo mexeu muito comigo. Assim, né? E isso lembra tantos outros casos, né? Casos não resolvidos, casos que ficam por aí, casos que nunca encontraram nenhum tipo de justiça, porque o que é justiça num caso como esse? Né? Prender aquela pessoa vai fazer com que a Roberta recupere o seu corpo íntegro, vai fazer com que ela volte a existir da forma como ela existia antes? Isso não é justiça, somente colocar alguma pessoa na cadeia, um adolescente, né, sem que a sociedade se responsabilize por criar adolescentes capazes de cometer esse tipo de atrocidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua história, Amara, porque esses casos são tristíssimos, são lamentáveis, devem ser combatidos, mas você é um exemplo de que há muito também que já foi conquistado, que já foi obtido. O seu nome social, por exemplo, já pode ser utilizado, inclusive para dar aulas, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre como foi esse momento, esse passo que você deu na sua vida. Olha só que interessante, né? O Brasil, ele criou esse dispositivo do nome social, que é uma espécie de uma gambiarra legal, quando ainda não tinham permitido que a gente retificasse os nossos documentos. Então, em vez de permitir de forma desburocratizada que a gente simplesmente mudasse os documentos, permitiam que a gente solicitasse uma espécie de um apelido para a gente colocar nos documentos oficiais que a gente assinasse. E foi isso que a Unicamp permitiu que eu fizesse. Ela permitiu que eu assinasse a minha tese como Amara Moira, em vez do nome que meus pais me
me deram quando eu nasci, né? Mas um ano depois eu retifiquei meus documentos. Hoje eu não preciso mais usar o nome social, porque o meu nome social equivale com o nome que está na minha certidão de nascimento, né? Todo mundo tem nome social. Nome social é o nome pelo qual somos conhecidas, né? Todo mundo, pessoas cis, pessoas trans, né? Mas as pessoas trans, boa parte delas até muito pouco tempo atrás, elas precisavam se valer dessa gambiarra para poder ter acesso a uma coisa que é isso, né? O direito de poder ser chamada pelo seu próprio nome. Isso foi um marco importante? Foi importantíssimo, mas não apenas por eu ter defendido o doutorado com meu nome, né? Foi porque a Unicamp, de alguma forma, ela mostrou orgulho de ter uma aluna travesti defendendo o seu doutorado naquele momento. E assim ela estava sinalizando para outras universidades que isso é possível de se fazer. É possível a gente sentir orgulho dos nossos alunos e alunas LGBTs, alunos trans que a gente tem. É possível que a gente sinta orgulho e lute pela permanência e pela presença deles nesse espaço da universidade, nesse espaço das instituições de ensino, porque ainda hoje parece um contrassenso que estejamos presentes nos espaços de educação, né? Eu sou uma professora, né, de um grande cursinho desse país, eu sou professora do Descomplica, dou aula para milhares de alunos, né, via estúdio, né, mas ainda eu sou um ponto fora da curva. São pouquíssimas as pessoas trans que dão aula hoje em dia, porque ainda hoje se entende que lugar de travestis, lugar de pessoas trans não é dentro da sala de aula, né? Nem como aluna, muito menos como professora. A gente tem, nesse momento, você contando para a gente, né, até uma esperança de que as novas gerações já estejam bem mais abertas e bem mais focadas em lutar por essas mudanças. Mas a gente vê muito atraso com relação às instituições, às tradicionais, como você acabou de falar. E, inclusive, acabou de citar também esse caso aí, por motivos religiosos, né, de um homem que arrancou o coração de uma travesti porque pensava que tinha o demônio no corpo. O que é que falta? Será que a educação dessas novas gerações vai conseguir acabar com esse tipo de preconceito? Porque eu me lembro quando a gente estava na escola, a gente aprendia muito, por exemplo, sobre a população brasileira. Por que não aprender sobre os gêneros, sobre LGBTQI+, que é tão difícil a gente até memorizar essa sigla por total desconhecimento, né? Será que esse seria um caminho? Uma educação sexual que abordasse a diversidade nas escolas? Olha só, né, 2006 aconteceu um crime bárbaro em Portugal de uma travesti brasileira, Gisberta Salsi Júnior, que foi torturada por 2 semanas por 14 adolescentes portugueses por 2 semanas, e quando eles achavam que ela tinha morrido, eles jogaram ela dentro de um poço e ela morreu afogada dentro desse poço, né? Esse crime aconteceu em 2006 e motivou uma série de debates nacionais em Portugal que fizeram leis serem aprovadas, discussões sobre como impedir que isso voltasse a acontecer. O país se mobilizou depois desse acontecimento no Porto, né? No Brasil, a gente teve o indígena Galdino, em 97, sendo queimado em Brasília. A gente teve esses tantos casos recentes acontecendo de violência contra a população que é considerada menos gente, né? E não tem essa mobilização. É como se a sociedade não se sentisse responsável por esse crime. É como se o crime fosse individualizado. Apenas aquele adolescente, apenas aquele homem, aquela pessoa é responsável pelo crime que ela cometeu. E não a sociedade que criou pessoas capazes de cometer esse tipo de atrocidade. Então, a educação é central para a gente evitar que isso aconteça. Uma educação que permita que a gente esteja nas escolas. Uma educação que não trate como brincadeira aquele aluno, aquela criança que bate no outro porque o outro é viadinho, né? Que entenda isso como brincadeira. A gente até hoje trata isso como brincadeira, mas em compensação, quando uma criança criada para ser um menino, né, porque nasceu com pênis, né, se essa criança ela coloca uma roupa de princesa, isso a gente, nossa, meu Deus, que medo, né? Percebe? Isso é perigoso. Ela não pode brincar de boneca, não pode brincar de lavar louça, de casinha. Isso é perigoso. Mas bater na outra criança porque a outra criança é considerada viadinho, isso é brincadeira. Então, é esse tipo de coisa que ainda é tão comum. A gente ainda ensina isso para os nossos filhos e filhas, né? A escola reforça isso depois, quando ela faz vista grossa para esse tipo de violência que acontece no seu espaço. Então é como se estivessem dizendo para nós, esse lugar não é para vocês, aqui vocês vão apanhar, então é melhor que vocês saiam daqui o quanto antes, é melhor que vocês tentem passar o máximo despercebidos, é melhor que vocês sumam na multidão, né? Em vez de poder ter orgulho. A gente está hoje falando de orgulho, mas ainda é difícil a gente ter orgulho de ser quem a gente é dentro do espaço escolar. E a gente precisa mudar isso.